Bom dia, gente. Vamos lá para as orientações da aula de hoje, né? Em matemática, vocês irão resolver essa página 83 aí, que diz interpretando gráficos pictóricos, né? Vão apenas fazer a leitura desse gráfico e irão responder a atividade complementar. Então, qualquer dúvida em alguma questão, você me manda no PV, certo? Porque são questões, né, que foram estudadas no quarto capítulo, é uma revisão. Como trata da questão de divisão, né, pode surgir dúvidas, mas aí você vai no meu PV, que eu tiro a dúvida da questão que você não está entendendo, ok? E não se apavorem, porque nas correções, onde a gente vai fazer ao vivo, então vocês vão tirar todas as dúvidas, né? Agora vocês praticam aí as operações e na correção a gente tira toda dúvida da questão da organização, da operação, os procedimentos de resolução, certo? Então, depois que você realizar em matemática, você vai para artes, certo? Então, artes, nós iremos começar com o capítulo 3, que são notações musicais, tá certo? Então, aí diz assim, o que preparamos para este capítulo. E neste capítulo, nós iremos estudar as formas de escrever uma música, uma canção. Descobriremos a escrita musical por meio de formas tradicionais e não tradicionais. E por meio de exercícios, praticaremos a escrita e a execução de uma música. E aí, no para iniciar, diz que você vai observar essa ilustração aí e vai responder, né? O que o músico está tocando é uma canção só de memória. Então, a gente observa aí que não é apenas de memória, ele está aí com a partitura, né? Com a letra da música, ele está seguindo ela. Diz, a música que ele está tocando foi escrita como? Então, ela foi escrita através de notas musicais, não é isso? Aí diz, você já ouviu uma música escrita dessa maneira? Aí é uma pergunta pessoal para você, né? Se você já viu. Na página seguinte, vem um texto onde vocês vão fazer a leitura, né? Que diz música, sons e linhas. Então, veja só que a música, ela pode provocar diferentes sensações em cada um de nós, né? Que a gente até já comentou isso, que depende do espírito do artista naquele momento. Então, se ele está triste, ele vai produzir uma obra de arte, uma música, né? Onde ele coloque esse estado do momento dele. E que nós também, ao ouvir, ao apreciar uma obra de arte, vai muito do nosso momento. Se a gente está triste, se está alegre, não é isso? Então, algumas canções, elas nos alegram. Outras, elas nos entristecem. E às vezes a gente escuta uma música, né? Que foi tantas vezes repetida que a gente grava ela na memória. E os músicos, eles ensaiam para também aprender, né, a tocar aquela música, para conseguir produzir com perfeição. E para eles ensaiar, eles utilizam uma partitura, que é a forma escrita da música, certo? E aí vocês observam um exemplo de partitura tradicional, né? Nela o músico pode descobrir a sequência de notas que vai executar e o tempo que cada uma vai durar entre um aspecto e outro. E outras partituras, como as que apresentam ainda na ilustração, né, que abrem o capítulo, são formas livres de apresentar a música. Nem sempre elas seguem o modelo tradicional da descrição dos sons por meio de notas musicais, que podem apresentar também nas formas de desenho, de linha, de símbolo,
Observe as partituras a seguir e converse com os colegas que som esta música teria. Aí veja que é uma música, né? Que ela vem com a partitura toda enroscadinha, aí depois vai alguns pontinhos bem longe e depois tem tipo subindo, né? Então, qual seria o som que essa partitura teria? Um som que iria começar, né, bem agitado, iria depois bem lento e depois um som que seria alto, né? Temos aí outra partitura que seria o barulho da ambulância, né? Isso, em um tom grave, aí batidas de palmas. Então, aí diz que a música ela pode inspirar, seja um desenho, seja uma pintura, seja uma obra de arte, que a gente já trabalhou essa técnica na sala de aula, né? De escutar um som bem agitado, onde não tinha letra, apenas o som, e vocês reproduzirem através da tela como seria. De escutar um som bem calmo e vocês reproduzirem ali como seria. Então aí eles destacam Candy Sky, né? Que a gente também estudou no módulo anterior do terceiro ano, as obras de Candy Sky. E aí, com Candy Sky, ele construía suas pinturas, né, por uma principal fonte de inspiração, que era as composições de Richard e de Arnold. E aí você observa uma tela dele, que apesar de não representar uma pessoa, um animal, uma casa ou qualquer outro objeto do cotidiano, ele representa elementos que já conhecem, cores, né, linhas, e na pintura as linhas elas têm vários tamanhos e espessuras, e algumas se cruzam em alguns pontos. Aí, a esta tela, ele dá o nome de improvisação, né, 28, segundo uma versão de Candy Sky. E aí diz, se a pintura de Candy Sky pudesse ser transformada em música, que sons ela teria? Né? Então, uma linha comprida e fina poderia representar um som longo e agudo. Por exemplo, enquanto as linhas curvas poderiam ser executadas por um tambor. Aí você vai discutir as possibilidades que na socialização das atividades de artes, a gente discute essa possibilidade. Aí vem o Quer Saber Mais, que vem falando sobre a obra As Valquírias, tá certo? Que é uma obra de Richard Wagner, porém é muito apreciada por Candy Sky. Então, quem quiser pode acessar a internet e conhecer, né, essa ópera, As Valquírias, tá certo? E na página seguinte, a gente chega aí no Fazendo Arte. Então, diz o seguinte, que a música e as artes podem ser fontes de inspiração para outra. Que tal experimentar unir essas duas manifestações artísticas? Então, você vai, aí diz no número 1 que você iria escolher um pincel, um pote de tinta e deixar seu corpo se movimentar livremente. E na área do papel, que estava disposto no chão, né, você ia deixar a emoção da música guiar seus movimentos. E você também pode trocar os pincéis com os colegas. O que é que você vai fazer nessa 1? Eu vou disponibilizar no grupo da turma uma música. E aí você vai desenhar em seu caderno de artes. Coloca Fazendo Arte, questão 1 e desenha. Ouve a música e desenha suas sensações, né? Com os lápis de pintar normal, certo? O número 2, que dizia que era para formar grupos de 6 alunos e escolher uma obra de Candy Sky oferecida pelo professor, você vai fazer individual. E essas obras já estão nessas atividades que eu entreguei a vocês. Tem acho que 4 obras de Candy Sky, então você procura uma aí e desenha nesse quadro do Arte em Casa aí,
tá certo? Então, dessas obras de Candy Sky que você tem aí, você escolhe uma e desenha aqui, ok? Esse 2 diz que você vai formar a roda para compartilhar as experiências, que aí essa questão 3 é só na socialização que a gente vai compartilhar os desenhos, ok? Então, questão 1, eu vou disponibilizar a música e questão 2, você já tá com a obra de Candy Sky aí, escolhe uma e desenha. Depois você lê aí a escrita musical, tá certo? Lê toda a escrita musical que vai até a 22 e tem aí o cri-cri, que diz que nós vamos fazer sons e músicas com linhas, não é isso? Então, essa daí diz que você vai imaginar como seria cada um desses sons e em seguida vai tentar reproduzir, que esse daí a gente vai fazer na socialização também, tá certo? E a questão 2 também, tá certo? Vai ser na socialização. Então, você faz a leitura dos textos de apoio e responde esse arte em casa da página 23, aonde diz que na atividade anterior trabalhamos com as representações simplificadas de sons. Então, você vai relembrar as descobertas, as dificuldades e as observações experimentadas durante a atividade e vai fazer um registro escrito aí. Então, você vai fazer esse seu registro escrito de acordo com o que você entendeu na leitura dos textos, né? De todo o capítulo 4, o que são partituras, como o artista se inspira, tá certo? O que são notas musicais, os códigos utilizados aí nas partituras tradicionais, né? Que são símbolos que vem linha longa, aguda fina, tá certo? Então, resolva todos os exercícios e qualquer dúvida pode me enviar no PV, certo? Tchau, um bom dia, uma boa aula e amanhã a gente se encontra, né? Ao vivo, só que à distância, para a videoconferência de ciências, ok? Tchau, um abraço a todos.